Josué capítulo 16. A herança de Efraim. O território que, por sorteio, caiu aos filhos de José, ia desde o Jordão, na altura de Jericó, e no lado leste das águas de Jericó, até o deserto que sobe de Jericó, pela região montanhosa, até Betel. De Betel ia até Luz, passava ao limite dos Arquitas até Atarote, e descia na direção do oeste, para a divisa de Jaflete, até a região de Bet-Oron de baixo, e até Gezer, terminando no mar. Assim Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. O limite da herança dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, era, no leste, Atarote-Adá, até Bet-Oron de cima. E vai o limite para o mar, com Miquimetate ao norte, de onde volta para o leste até Taanate-Siló, e passa por ela a leste de Janua. Desce desde Janua a Atarote e a Naarate, toca em Jericó, terminando no Jordão. De Tapua o limite vai para o oeste, ao ribeiro de Caná, terminando no mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, mas as cidades que foram separadas para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com as suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que viviam em Gezer. Assim eles moram no meio dos efraimitas até o dia de hoje, mas estão sujeitos a trabalhos forçados. Josué capítulo 17. A herança da minha tribo de Manassés. Também caiu à sorte a tribo de Manassés, que era o primogênito de José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porque era homem de guerra, recebeu Gileade e Bazã. Os outros filhos de Manassés também receberam a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, os filhos de Éfer, os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Porém Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de José, filho de Nun, e diante dos chefes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos fosse dada uma herança no meio de nossos parentes. Assim, segundo a ordem do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos parentes de seu pai. Coubera Manassés 10 quinhões, além da terra de Gileade e Bazã, que está do outro lado do Jordão, porque tanto as filhas de Manassés como os filhos dele receberam herança. Os outros filhos de Manassés receberam a terra de Gileade. O limite de Manassés foi desde Azer até Miquimetate, que está a leste de Siquém, e este limite vai na direção do sul, até os moradores de Entapua. A terra de Tapua pertencia a Manassés, mas Tapua, ainda que situada no limite de Manassés, era dos filhos de Efraim. Então o limite desce ao ribeiro de Caná. As cidades entre as de Manassés, ao sul do ribeiro, pertenciam a Efraim. Então o limite de Manassés vai ao norte do ribeiro, terminando no mar. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar é seu limite. Pelo norte tocam em Azer, e pelo leste em Issacar. Porque nos territórios de Issacar e Azer, Manassés tinha Bet-Sean e as suas vilas, Ibleão e as suas vilas, os habitantes de Dó e as suas vilas, os habitantes de Endó e as suas vilas, os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, a região das 3 colinas. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os moradores daquelas cidades, porque os cananeus persistiam em morar nessa terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, porém não os expulsaram totalmente.
Então o povo dos filhos de José disse a Josué: Por que você nos deu por herança apenas uma sorte e uma porção, sendo nós um povo numeroso, visto que o Senhor até aqui nos tem abençoado? Josué respondeu: Se vocês são um povo numeroso, subam à floresta e abram ali uma clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim é estreita demais para vocês. Então os filhos de José disseram: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Sean e nas suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: Vocês são um povo numeroso e forte. Vocês não terão sorte só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês, porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Josué capítulo 18. A divisão do resto da terra. Toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali armaram a tenda do encontro. E a terra estava sujeita diante deles. 7 tribos dos filhos de Israel ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos filhos de Israel: Até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, para que eu os envie. Eles se disponham, percorram a terra, façam uma descrição por escrito segundo a herança das tribos, e depois voltem para junto de mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu território ao sul, e a casa de José ficará no seu território ao norte. Descrevam a terra em 7 partes e me tragam essa descrição, para que aqui diante do Senhor, nosso Deus, eu lhes faça um sorteio. Porque os levitas não têm parte entre vocês, pois a parte deles é o sacerdócio do Senhor. Gade, Ruben e a minha tribo de Manassés já haviam recebido a sua herança do outro lado do Jordão, na direção do leste, a qual lhes foi dada por Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu a seguinte ordem aos que iam fazer a descrição da terra: Vão, percorram a terra, façam uma descrição dela e voltem para mim. Aqui em Siló, diante do Senhor, farei o sorteio para vocês. Assim os homens foram, percorreram a terra, fizeram dela uma descrição num livro, cidade por cidade, em 7 partes, e voltaram a Josué, ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló, diante do Senhor. E ali Josué repartiu a terra segundo as suas divisões aos filhos de Israel. A herança de Benjamim. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território sorteado ficava entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu limite foi para o lado norte, desde o Jordão. Subia ao lado de Jericó, para o norte, e subia pela região montanhosa para o oeste, para terminar no deserto de Bet-Aven. E dali o limite passava a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Descia a Atarote-Adar, ao pé do monte que está do lado sul de Bet-Oron de baixo. O limite seguia e voltava ao lado oeste, para o sul do monte, que está diante de Bet-Oron, para o sul, e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Este era o lado oeste. O lado sul começava na extremidade leste de Kiriat-Jearim e seguia até a fonte das águas de Neftoa. O limite descia até a extremidade do monte que está diante do vale de Bet-Nom, ao norte do vale dos Refaíns, e descia pelo vale de Inom, do lado dos Jebuseus, para o sul, e baixava em Enrogel. Volvia-se para o norte e chegava a Ensemes, de onde passava para Gelilote, que está diante da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben. Passava pela vertente norte, diante da planície, e descia a planície.
Depois, o limite passava até o lado de Bet-Ogla, para o norte, para terminar na Baía do Mar Salgado, na desembocadura do Jordão, ao sul. Este era o limite do sul. Do lado leste, o Jordão era o seu limite. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus limites ao redor, segundo as suas famílias. As cidades de Benjamim. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Queses, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefá-Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo, 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Kiriate. Ao todo, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias.